Oi galera, tudo bom? Bom, primeiro eu quero dizer que tá um calor aqui em São Paulo, que eu estou morrendo, fritando, assando. Vocês vão ver o ser rosa frito nesse vídeo. Então por isso o ventilador tá ligado. Então se vocês ouvirem algum barulhinho assim, é o ventilador. E pra fazer um vídeo muito esperado por vocês, que são os livros que eu vou ler em 2015. Que vão saindo livros novos, né? Sempre que eu vou na livraria, o que acontece toda semana, usar os livros que já estão aqui, porque eu tava arrumando a minha estante de livros pra fazer a bookshelf organizada, mas um dia eu chego lá. E aí eu vi que tem muitos livros que eu preciso dar um jeito nisso esse ano. Eu quero ler muito mais, então eu vou dar prioridade aos livros que estão aqui, tá? Vou mostrar um por um pra vocês tudo que eu vou ler em 2015. Então se vocês querem ler esse ano, que é uma vergonha e não ter lido esse livro ainda, eu sempre falei desses livros pra vocês, o quanto eu amo, o quanto eu sou apaixonada, o quanto eu vejo florzinhas encantadas, que é o Bela Distração. Quem me acompanha sabe que eu sou apaixonada por Belo Desastre, Desastre Iminente. Eu falei muito pra vocês desses livros aqui no canal. Teve o Belo Casamento também, né, que foi um livro mais curtinho. E lançou Bela Distração, que é um spin-off aí de Belo Desastre. É uma série dos irmãos Maddox. E eu não li ainda, gente. Eu não me conformei. Quando eu tava arrumando meus livros, que eu vi esse livro, eu falei, como assim que eu não li esse livro? Sendo uma louca apaixonada por Belo Desastre. Então assim, esse vai ser um dos primeiros que eu vou começar a ler. Belo Desastre, assim, um livro que me marcou muito, sabe? A história do Travis, da Abby. Mas seja um romance, assim, um romance jovem adulto, que tem um pouco aquela coisa do clichê, assim, de homens bad boys gostarem da menina certinho. A forma que a Jamie Maguire fez essa história é incrível, assim, faz a gente realmente se apaixonar, se envolver por esses personagens. Então eu tô louca pra ler Bela Distração, com certeza vai ser uma das minhas primeiras leituras de 2015. O próximo livro que eu vou ler em 2015, neste ano, também é um livro que eu já assisti o filme e normalmente eu não gosto de assistir o filme antes de ler o livro. Eu sempre gosto de ler o livro pra depois assistir o filme. Nesse caso eu já tinha ouvido falar dessa série de livros, mas nada me fazia querer ler esses livros, sabe? Aí saiu o filme e por acaso tá no Netflix, assisti e eu me apaixonei pelo filme. Muita gente não gostou desse filme, falou mal, falou que os livros são bem melhores. Mas eu fiquei doida pelo filme, assim, assisti umas 3 vezes já. E se eu me apaixonei pelo filme, eu acho que eu vou me apaixonar muito mais pelos livros, né? E é Academia de Vampiros. Esse aqui é o primeiro, é o Beijo das Sombras, que é o livro do filme, né, do primeiro filme. Não sei se vão ter mais filmes, espero que sim. Mas eu só tenho aqui em casa o primeiro livro, mas o meu objetivo é ler esse primeiro livro e ler toda a série Academia de Vampiros. Então eu pretendo comprar logo os outros livros dessa série pra começar a ler e ler tudo de uma vez, assim, ler um atrás do outro. E conta a história de 2 amigas, que elas vivem numa escola, que é uma academia de vampiros. E a Rose, ela tem que proteger a amiga dela, porque a Alice é meio que uma princesa vampira, é meio complicado assim, mas ela é tipo o guarda-costas da Alice, então ela não pode deixar que nada aconteça com a amiga dela. E é muito bacana, gente, você se envolve muito. Todos esses livros que a escola é uma academia de vampiros, sabe, que tem vampiros, eu gosto. Eu senti que é meio assim um Crepúsculo, mas também tem um pouco de Gossip Girl, assim. É muito legal mesmo, pelo menos pelo que eu vi no filme, eu adorei. E como todo mundo falou que os livros são melhores, então eu quero ler correndo essa série. Eu só tenho o primeiro, mas eu quero ler a série toda. Então a série Academia de Vampiros com certeza tá na minha lista de 2015. Ainda falando em séries, tem mais uma série de livros que tá na minha lista de 2015, que é a série A Maldição do Tigre. Vou explicar pra vocês o que acontece com essa série. Eu tô com todos os livros, eu tenho todos, ó gente, todos os livros aqui em casa, todos eles, tenho tudo, inclusive o último que saiu, que é esse fininho, que é A Promessa do Tigre. Já prometi pra vocês muitas vezes que eu ia ler essa série, mas o que acontece? Eu comecei a ler A Maldição do Tigre, eu li quase até o final esse livro, praticamente inteiro, e eu amei, sério, pirei nesse livro, muito bom. Tenho certeza que a série toda é assim, só que eu não sei explicar pra vocês o porquê eu parei de ler esse livro. Eu acho que foi porque saiu algum livro, eu não lembro se foi Se Eu Ficar... Eu não lembro qual livro que foi. Saiu na livraria e eu comprei e comecei a ler no mesmo dia e eu tava lendo esse livro. E aí eu parei e fui ler o livro que eu tava louca pra ler, esperando há muito tempo. Então foi por isso que eu parei essa série, mas não porque não é boa. Vou pegar, começar do começo. Eu vou reler esse primeiro livro, ler o finalzinho que eu não li e ler todos os outros livros. Assim, é minha promessa mesmo pra 2015 essa série, porque eu já enrolei demais pra ler ela. E eu tô muito ansiosa pra ler a série A Maldição do Tigre. Com certeza eu vou ler esse ano, desse ano não passa, tá nas metas de 2015.
E é uma série muito bacana, gente. Fala de dois rapazes, dois irmãos, que eles passam por uma maldição, eles são transformados em tigres. Tem uma menina na história que ela vai trabalhar no circo que estão esses tigres, e aí ela acaba descobrindo essa maldição. Com certeza é uma das minhas promessas de leitura para 2015, essa série completa. O próximo livro que eu vou ler em 2015 é o Eve e Adam. Esse livro eu comprei não faz muito tempo. Mostrei ele pra vocês já num vídeo de comprinhas de livro. Tô doida pra ler também porque a história me cativou muito, assim. Era um livro que eu não sabia nada sobre ele, não vi ninguém falando sobre ele. Mas eu tava na livraria, pra variar, olhando os livros. E aí eu vi esse livro e me apaixonei pela história, pela sinopse. Adorei, tô doida pra ler porque me chamou muita atenção. Esse livro conta a história de uma garota que a mãe dela é uma geneticista, assim, super famosa. E eles estão testando um novo software e a mãe dela propõe que ela escolha e que ela monte o garoto perfeito. Então ela vai poder criar o garoto que ela quiser, sob medida, assim, do jeitinho que ela quiser. E lógico, se empolga muito ela, porque, né, gente, quem que não quer criar o garoto dos sonhos, né, com todos as qualidades, o físico, tudo aquilo que a gente quer. Não é uma coisa normal, não é uma coisa, né, humana, então claro que vão ter muitos problemas e eu tô doida pra ler, achei muito interessante a sinopse. E aí também eu vim contar pra vocês o que eu achei, porque eu acho que vale muito a pena esse livro. E também vai ser uma das primeiras leituras de 2015, tô super, super, super curiosa. Amores, tem uma trilogia que eu não li também, que eu já tenho há muito tempo aqui na minha estante e eu não sei falar pra vocês o porquê eu não li, que é uma trilogia que me chamou muita atenção quando eu comprei, que me interessou, mas é aquela coisa, né, foram lançando outros livros e a gente vai se empolgando com outras coisas e acaba esquecendo mesmo. Que é a trilogia Delírio, da Lauren Oliver. Então tem o Delírio, o Pandemônio e o Requiem, que é o último livro dessa série. Vou pegar aqui o Delírio pra falar um pouquinho pra vocês. Uma distopia, e é um lugar onde o amor, ele é proibido, assim. O amor é considerado uma doença. Então as pessoas acham que o amor é uma coisa ruim e não podem sentir isso de jeito nenhum. Que claro, né, que isso deve acabar acontecendo e aí vamos ver o que rola, como se desenrola essa história. Realmente tinha esquecido que eu tinha essa trilogia. Quando eu fui arrumar minha estante pra fazer a Bookshelf Tour pra vocês e eu vi esses livros, eu falei, gente, como assim eu li a trilogia Delírio? Então eu quero me redimir com essa trilogia e lê-la em 2015, porque eu acho que vai valer a pena. Falei pra vocês que eu ando apaixonada por distopias e fala de amor, essas coisas. Acho que vai ser legal, assim, ler livros que o amor é proibido, que o amor é uma doença. Então eu quero muito ler e também tá nos meus planos de leituras para 2015. O próximo livro que eu vou ler em 2015 é o Não Voltarás. Cara, de ser aqueles livros bem punks, assim, sabe? Aqueles livros que vai chocar, que vai te deixar assustado. Quando você terminar de ler, você vai ficar pensando no livro. Que essa história não vai sair da sua cabeça tão cedo, é o que me parece. Comprei não faz muito tempo, mas também não li, porque deixei na estante e acabei lendo outro. Conta a história do Mike, que ele vive com a esposa e com a filha. Um dia a esposa dele desaparece. A princípio ele não percebe, porque ele acha que ela foi tomar uns drinks com algumas amigas. Então ele vai dormir tranquilo. Só que no dia seguinte ele vê que ela não voltou. E aí ele começa a ficar desesperado e cadê ela, o que aconteceu. E ele acaba se tornando suspeito desse crime. E ele tem que lidar com isso, com a polícia. E ao mesmo tempo a esposa dele tá viva e a gente vai vendo o que aconteceu com ela. Ela foi sequestrada. Ela tá num lugar que ela tem uma câmera, uma televisão, que ela vê a família dela, ela vê todo mundo, mas ninguém vê ela. E ela tá ali sendo judiada. Parece que muitas coisas horríveis acontecem com ela nesse lugar. Mas aí você vai descobrir que é uma trama de vingança que envolve coisas muito maiores e que fazem você pensar, caramba, que coisa maligna, mas peraí, teve seus motivos. É um livro que, pelo que eu vi, vai mexer muito com a minha cabeça, com a cabeça de todo mundo que lê. Não é pra qualquer idade, porque é um livro pesado. Por isso também que eu fui deixando, mas agora eu me sinto preparada pra ler esse livro. Então eu tô muito curiosa, com certeza vou ler agora em 2015. Mais um livro que eu vou ler, eu acho que é uma trilogia. Eu tenho os dois primeiros aqui. Não saiu o terceiro ainda, mas eu acho que é uma trilogia. Não tenho certeza. Quem souber, deixa aqui nos comentários, por favor. Ajude uma livromaníaca. Que é A Desconstrução de Mara Dyer. Então eu tenho o primeiro, que é A Desconstrução de Mara Dyer. E o segundo, que é A Evolução de Mara Dyer. Esses livros, gente, eu comprei também super empolgada porque eu via todo mundo aqui da blogosfera falando desses livros. São livros que vão te envolver e tal. E eu comprei a continuação, mesmo não tendo lido o primeiro. Eu sou a louca que compra a continuação, mesmo ainda não tendo lido o livro. Eu sou uma louca, mas foram livros que eu acabei esquecendo na estante. São livros que eu, quando vi, falei, uou, como assim? Eu tava super empolgada pra ler e eu esqueci na estante, sabe?
Problema de cérebro. A história da Mara Dyer, que ela acorda um dia no hospital, sem memória nenhuma, ela não lembra de nada do que aconteceu. E aconteceu um acidente que todos os amigos dela morreram, todos, e só ela sobreviveu, mas ela não teve nenhuma sequela física, assim, nada aconteceu com o corpo dela, mas ela perdeu a memória. Então por que isso, sabe? É muito estranho, o que aconteceu, quem ela é de verdade. Vou ler com certeza em 2015. O próximo livro que eu vou ler em 2015 é O Chamado do Cuco. Gente, esse livro eu tô enrolando pra ler. Sério, acho que tem mais de ano. Esse livro não é porque eu esqueci na estante, é porque eu tô enrolando mesmo. Que é do Robert Galbraith, que na verdade é a J.K. Rowling. Por ser da J.K. Rowling, me dá muita vontade de ler. Mas ao mesmo tempo eu ouvi gente falando que é muito chato, que nem parece ela escrevendo. E pra quem leu Harry Potter, ler um livro desse, assim, é uma decepção total. Que ele tem horas que fica muito cansativo. Tem gente que falou bem também, claro, né, gente? Opiniões são diversas. Mas assim, eu fui ficando com preguiça. E eu olhava pra ele e falava, tá bom, fica pra próxima, mês que vem eu pego você pra ler. E aí foi passando o tempo e eu não resolvi que agora eu vou ler, vou dar uma chance pra ele. Porque chega uma hora na vida que a gente precisa ler os livros encalhados. Então esse livro é um livro encalhado. Alguém já leu? Deixa aqui nos comentários, gente, o que vocês acharam, se é chato mesmo, se é legal, se vale a pena. Eu vou ler de qualquer forma, mas seria bom aí ver a opinião de vocês, quem gostou de repente deixar aqui pra mim me dar um ânimo. Então eu vou ler esse livro e aí eu conto pra vocês o que eu achei. Não tô muito empolgada, mas vamos lá, força. Mais uma trilogia que eu vou ler em 2015. É tão estranho falar 2015, né? Porque a gente tá em 2015. Então é uma trilogia que eu sou uma anta de não ter lido ainda, que é a trilogia Estilhaça-me, da Tahereh Mafi. Então tem o primeiro livro, que é o Estilhaça-me. O segundo livro, que é o Liberta-me, e essa capa é abominável, tipo, feia, horrível e... melhor falar assim sobre ele, que é o Liberta-me. E o terceiro livro, que é o Incendeia-me, que a capa é linda. Assim como o primeiro livro, também a capa é linda. Lembro que eu comecei a ler Estilhaça-me e também amei, mas aí surgiu outro livro. Essa história que eu contei pra vocês daquela outra trilogia, que eu não lembro qual foi. Ah, lembrei, do Delírio. Comecei a ler, amei, assim, uma distopia, fiquei apaixonada, só que aí veio outro livro, porque a livraria veio do inferno, só pode. Você vai lá, você encontra livros, e aí você acaba desistindo dos que você tá lendo e quer ler os novos. E aí eu parei de ler, mas eu quero muito ler essa trilogia esse ano. E é uma distopia que fala de uma menina que ela tem poderes e tudo que ela toca morre. Então ela não pode encostar em ninguém, que essa pessoa, ela acaba matando essa pessoa. Então eu tô doida pra ler, gente, doida, super ansiosa pra ler esses livros. Com certeza esse ano eu vou desencalhar aí, não eu desencalhar, porque eu tô encalhada há muito tempo, mas eu vou desencalhar o Estilhaça-me, o Liberta-me, o Incendeia-me, que é uma trilogia que eu quero muito ler, também já vi muita gente falando bem, e vou ler em 2015. Mais um livro que eu quero ler em 2015, Glimmerglass. Esse livro tem uma capa linda, gente, a capa tem uns brilhos, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas tem uns brilhos. Maravilhosa. E eu não sei absolutamente nada desse livro. Eu recebi ele em parceria com a editora Universo dos Livros há muito tempo atrás e não li. E eu sei que ele tem continuação, acho que é uma trilogia também, se eu não me engano. E tava encalhado aí na minha estante. Eu falei, bom, tem que começar a ler, né? Chega de blá blá blá, chega de enrolar. E vamos lá, eu começar a ler esse livro. Sei que é um livro que fala de magia e mistura o mundo real com o mundo da magia. Uma garota que ela vai em busca do pai dela. Ela foge da casa dela pra ir atrás desse pai e ela acaba se metendo nesse mundo de magia. Então vou dar uma chance pra esse livro. Eu nunca ouvi falar nada sobre ele. Eu não sei se é bom ou se é ruim. Não sei a opinião da galera. Mas eu vou dar uma chance porque ele tá encalhadão aí na minha estante. E vamos ver o que eu acho e aí eu conto pra vocês. Mais dois livros que eu vou ler, que um é continuação do outro, que é Os Garotos Corvos e Ladrões de Sonhos. Eu também não li esses dois livros, vergonha de mim mesma, eu sei, mas eu não li. Todo mundo fala bem da série dos Corvos, gente, é uma coisa assim que eu acho que eu nunca vi ninguém falando mal dessa série, de verdade, assim, todo mundo fala muito bem. Então eu tenho que dar uma chance, né? Se todo mundo fala bem é porque alguma coisa de bom devem ter nesses livros. Acredito que muitos de vocês já devem ter lido. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam. Quero muito saber a opinião de vocês. E vamos ver o que eu acho desses livros. Mas eu acho que eu vou gostar. Pelo que o pessoal fala, assim, é interessante. Prende atenção do começo ao fim. Tem bastante adrenalina, então acho que são bacanas. Com certeza eu vou ler esse ano. E o último livro que eu separei pra ler esse ano é Poseidon, que também é um livro que tá encalhado há bastante tempo na minha estante. Que eu comprei também sem saber nada sobre ele, tava na livraria andando, li a sinopse, gostei da capa.
E aí falei, bom, vou comprar, mas acabei não lendo, surgiram outros livros, acabei não lendo. E fala aí sobre sereias, conta a história de sereias e príncipes, e eu gosto bastante de livros desse estilo. Esse livro é o primeiro da série O Legado de Sirena. Eu não sei se já saiu mais algum livro dessa série, gente. Quem souber, comentários, por favor. Tô bem ansiosa, gente, porque é um livro que é estilo que eu gosto, sabe? Então, quero muito ler esse ano, com certeza vou ler e eu conto pra vocês o que eu achei. Então é isso, meus amores. Esses são os livros que eu vou ler em 2015. Como eu falei pra vocês, são os livros que eu tenho aqui em casa que eu vou ler em 2015. Porque vão sair novos livros, eu já tô aí com uma lista gigante de livros que eu tô sabendo que vão sair esse ano, que eu quero comprar, que eu quero ler. Então assim, esses são os que eu tenho aqui que com certeza eu vou ler, mas vão vir outros conforme eu for comprando e saindo aqueles livros que eu tanto quero, eu vou ler também. Então eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Conta aqui pra mim nos comentários quais livros vocês vão ler esse ano, quais desses que eu falei vocês já leram, quais vocês acham que eu devo ler primeiro. Vamos bater papo sobre livro aqui nos comentários. Eu adoro falar sobre isso. Se você gostou desse vídeo, por favor, clica no gostei. É só apertar o joinha aqui embaixo. Não se esqueça de dar um gostei, gente. Isso ajuda muito na divulgação do vídeo. Vocês vão estar me ajudando muito. Isso faz com que eu entenda que vocês gostaram também desse tipo de vídeo. E venha aqui e faça mais vídeos assim de livros pra vocês. Quem ainda não é inscrito aqui no canal Dripaz, se inscreve aqui embaixo pra receber todas as novidades. Que agora em 2015 eu vou fazer vários vídeos bacanas pra vocês. Esse ano é ano de focar no canal, então vai ter muita coisa nova e bacana pra vocês. Vale a pena se inscrever pra receber os vídeos em primeira mão. Não deixe de seguir as minhas redes sociais, que é meu Facebook, que é o facebook.com/conquiste você mesma, e o meu Instagram, que é @dripaz. Eu tô sempre interagindo com vocês pelo Instagram, então me sigam por lá. E tem o blog, que é o www.conquistevocemesma.com.br. Então é isso, galera. Beijos rosas, vamos ler muito e até daqui a pouco. Tchau!